Que Deus te abençoe e te guarde. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um Culto da Família. Então convida aí teus parentes, teus vizinhos, teus amigos para o culto da família. Um culto ao Senhor, não ao culto aos homens. Não, tem que ser ao Senhor e viver tudo isso que o Senhor nos dá em abundância. Aleluia, é isso aí. É isso aí. E o nosso culto da família hoje é um culto diferente, é um culto especial, né? Porque o que tem hoje? Que a ressurreição. Uau. É a ressurreição de Jesus. Né? Então, antes da gente começar o nosso culto, eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da Rádio Vineyard. Né? A Rádio Vineyard é um ministério que a gente tem aí na internet, é uma rádio por internet, e ela está aí com louvores 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, aqui na Rádio Vineyard, você pode entrar no WhatsApp nosso aqui da rádio e fazer o seu pedido de oração. Na rádio, a gente também tem as nossas reuniões mensais de oração, né, de intercessão, que é em espanhol. Data agora. Isso, dia 3/5 em espanhol, dia 4/5 em português. Nós temos aqui todos os vídeos que a gente tem gravado e subido, né? Nós temos aqui um lugar para, se você quiser nos ajudar ao suporte do nosso ministério aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, nós também temos aqui. Nós temos aqui as músicas que são tocadas, enfim. Nós temos muita coisa e a gente gostaria de colocar mais coisas. Mas para que a gente coloque mais coisas, a gente precisa de mais gente, né? Precisa de mais ideias, mais mão. O que está faltando para nós é braço para a gente tocar esse ministério. E a gente convida você para estar conosco nesse ministério. O ministério que não é nosso, o ministério que é do Senhor, o ministério que nós fazemos pelo chamado que o Senhor deu para nós. Mas não é nosso, a gente só administra, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo e vamos participar. Vamos, todos juntos. Vamos junto. Né? Bom, eu espero que você tenha tido uma semana maravilhosa, uma semana super abençoada, né? Uma semana tremenda. Hoje pela manhã nós fizemos o culto do alvorecer, o culto da ressurreição. Tá? Nós estávamos numa temperatura de mais ou menos -1 grau, com um vento tremendo, mas nós fizemos, né? Com Santa Ceia e tudo. E se você quiser ver como é que foi, nós fizemos em espanhol, porque desde que nós estamos aqui nós fazemos esse culto e fazemos em espanhol. Então, se você quiser ver como é que foi o alvorecer maravilhoso, um lugar maravilhoso. Estava frio, foi difícil para nós, mas então não tem, olha, o que é mais interessante é que não tem nenhum truque técnico. O que aconteceu, aconteceu. Então você vai ver gente passando na frente, o vento tremendo, o computador assim, estava assim, mas em nome de Jesus nós conseguimos fazer. E a gente convida você para assistir esse vídeo, está lá no YouTube. Né? A gente não vai passar para ninguém, mas você que está aí com a gente, você pode estar entrando lá no canal do YouTube. Né? Estamos vivendo a semana da ressurreição, a Semana Santa, a Semana da Ressurreição. Se você se lembra, na semana passada foi o Domingo de Ramos, e nós falamos isso, né? Em que Jesus entrou em Jerusalém. Então, se você ler todo o capítulo, você vai ver que Jesus entrou em Jerusalém, que Jesus foi ovacionado, né, como Filho de Deus. Aleluia! Jesus foi ovacionado como Rei dos Judeus, como Rei dos Reis. Jesus foi ovacionado como cumprimento da profecia lá de Isaías, que tinha ocorrido há mais de 750 anos antes da entrada dele em Jerusalém. Lembre-se que eu disse que os mesmos que estavam aplaudindo o Senhor, aplaudindo a Jesus, a entrada triunfante de Jesus, os mesmos que estavam aplaudindo, seriam os mesmos que iriam pedir para crucificá-lo. E muitas vezes isso acontece na nossa vida, porque conforme a situação que nós estamos passando, nós estamos mais chegados a Deus ou estamos mais longe de Deus. Normalmente, nós estamos mais chegados quando nós passamos por alguma tribulação, por alguma situação difícil,
então a gente se busca a Deus. Mas quando a coisa está muito tranquila, então a gente dá uma afastada. Mas o que aconteceu com aquele povo certamente deveria acontecer conosco se Jesus estivesse nos dias de hoje. Por quê? Porque esse é o coração do homem. O coração do homem é enganoso, o coração do homem é mentiroso. O coração do homem é assim, né? Mas isso aconteceu, Jesus foi crucificado isso foi com muita tristeza, mas isso passou. Teve muita tristeza, muita dor, mas isso passou. E com muita alegria, porque Jesus cumpriu o envio que Deus tinha dado para ele, cumpriu o propósito dele vir aqui no mundo. E fez esse propósito, esse cumprimento de propósito, ele fez com muito amor. Ele não poderia ter feito simplesmente na força dele, mas ele fez com muito amor. E graças à sua lealdade, à sua fidelidade com Deus, em cumprir isso, ele veio e deixou um legado. Então, se você tem dúvida aí o que é legado, nós temos um estudo aqui no YouTube, você vai lá e vê o que é legado. Mas ele deixou aí algo para a nossa vida, né? Ele deixou um legado, ele sofreu, ele entregou a sua vida, ele morreu, mas Jesus crucificou. Jesus ressuscitou. Ele foi crucificado também, mas ele ressuscitou. Herodes não conseguiu matar a Jesus. O diabo não conseguiu fazer com que ele cedesse às tentações. O diabo, se você lembra, Jesus estava em jejum 40 dias e 40 noites, e o diabo ofereceu todo mundo para ele, né? Olha, tudo isso que você está vendo eu te dou se prostrado me adorar. E Jesus não cedeu. Se Jesus tivesse cedido, certamente nós não teríamos essa herança, não teríamos esse legado e tampouco teríamos a certeza da salvação eterna. Então, o diabo não conseguiu, né, fazer com que Jesus cedesse. A tumba que ele foi enterrado, onde ele foi colocado, também não conseguiu. Tinha uma pedra muito grande que fechava a porta da tumba, mas essa pedra foi removida. Para colocar essa pedra lá, foram muitos homens com muita força para botar lá. Mas essa pedra foi removida. A tumba também não conseguiu fazer com que Jesus fosse detido. E tampouco a morte. Tampouco a morte. Ele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que nada nem ninguém pôde parar o cumprimento do seu propósito. A gente vê grandes líderes religiosos que passaram por esse mundo e nenhum deles marcou o mundo como Jesus marcou. Começa que nós temos aí tudo o que aconteceu na história, a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo. Começa assim. Continua que nenhum deles ressuscitou. Somente Jesus ressuscitou. Mais ninguém ressuscitou. E isso, sabe o que traz para nós? Traz conforto e traz esperança. Esperança de que essa vida, quando acabar, a minha vida e a sua vida, a gente vai para uma vida melhor, a gente vai para uma eternidade com Deus. Vai depender só de você e de mim. Não depende de Deus, Deus já fez a parte dele. Mas nós não podemos ter esperança sem fé. A fé é o que move a nossa esperança, é o que move a nossa vida. E o Senhor nos traz uma palavra hoje de fé e de esperança. Uma palavra tremenda para que você e eu possamos vivê-la a cada dia da nossa vida. Nós temos que ter fé na ressurreição. E essa é a pergunta que fica para nós agora. Você tem fé na ressurreição?
Realmente você crê que um dia vai ressuscitar? Ou você acha que morreu agora, acabou, está tudo certo? Né? Ai, pastor, mas quando a gente morre, o corpo da gente não volta para o pó da terra. Exatamente, o corpo volta para o pó da terra. Então, o que vai ficar nessa terra? O corpo e a alma. E o espírito que está em nós? O espírito volta para Deus. E aí? Quando ele volta para Deus, ele volta para que você tenha a vida eterna. E a vida eterna, você e eu que temos que decidir onde a gente quer viver a vida eterna. Ou com Deus, ou com o diabo. Ah, pastor, mas não tem aí não tem o meio termo, querido, desculpa. Dizem que Deus é brasileiro, mas na verdade não tem jeitinho brasileiro com Deus. Não é? São perguntas que nós temos que responder e você não adianta eu responder para você, nem você para mim, que não vai resolver nada. Nós temos que responder isso para Deus. E essa é a base para a nossa confiança na eternidade, a nossa fé. Então, abra a tua Bíblia aí, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, Daniel escreveu isso há mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Há mais ou menos 3.000 anos antes de você e de mim. Daniel já falava em ressurreição. Ele já profetizava. E aqui ele fala, os que dormem são os que morreram. Os que morreram. E Daniel fala de uma vida após a ressurreição. Então, se você tinha alguma dúvida que vai existir a ressurreição, está aí. Há mais de 3.000 anos atrás, né, Daniel já falava disso. E veja a revelação profética que Daniel dá nesse texto. Ou seja, os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e essa vida eterna, quando a palavra de Deus fala da vida eterna, ele fala da vida eterna com Deus. E outros para vergonha e horror eterno. E essa vergonha e horror eterno é o inferno. Daniel já falava isso, mas nos importa a ressurreição de Jesus, verdade? Porque através dessa ressurreição, através da ressurreição de Jesus, que você e eu temos essa oportunidade de passarmos a vida eterna com Deus. E de não passarmos os horrores e as vergonhas eternas. E Jesus, ele fala conosco aqui em Mateus capítulo 27, versículos 51 a 53. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, a gente vê aqui a narrativa de Mateus sobre a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, houveram evidências dessa ressurreição. Não foi simplesmente assim, sabe o que é? Disseram, eu ouvi falar. Não. Houveram evidências. A primeira evidência é que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Nós estamos falando de uma cortina muito grossa, não é uma cortininha assim,
muito... Não, não, não. Se você lembra, nós já falamos disso, né? Ela tem 10 centímetros de espessura. Espessura. Ela tem 18 metros de altura. E ela tem 9 metros de largura. Ou seja, o véu era muito grosso. Normalmente, quando a gente fala em véu, a gente pensa numa coisa bem, né? Bem transparente, bem fininha. Mas esse véu do templo, não, porque esse véu do templo é o que separava o Santo dos Santos do lugar santíssimo, onde Deus habitava no lugar santíssimo. E o Santo dos Santos era onde o sacerdote vinha oferecer o holocausto, oferecer os sacrifícios pelos pecados do povo. Então existia essa separação. E esse era o véu. E esse véu não poderia ser rasgado com as mãos. Se fosse rasgado com uma faca, com uma tesoura ou qualquer outro objeto cortante, né, uma espada, demoraria muitas horas. Quiçá demoraria alguns dias, porque ele era muito grosso. E se você buscar a composição dele, você vai ver que os fios dele, as tramas dos fios desse véu, eram muito, 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 muito apertadinhas. Ou seja, a trama do tecido é que diz quanto o tecido é mais resistente ou menos resistente. Quanto mais trama, mais resistente. Ou eles iam demorar diversos dias para rasgar. Então, essa é a primeira evidência. A primeira evidência. E aí, sepulcros se abriram, pedras rolaram, e muitos dos que estavam mortos, dos santos, os santos, quando a palavra de Deus fala aqui, é daqueles que seguiram a Jesus, daqueles que seguiram a Deus, daqueles que obedeceram, né? E viveram aquilo que Jesus ensinava. Então, você e eu podemos ser santos, não porque nós somos bons, não, mas porque nós seguimos ao Deus Todo-Poderoso, porque nós seguimos a Jesus, porque nós obedecemos e vivemos a sua palavra. E aí a gente pode ver que Jesus, ele ressuscitou, né? Ele teve 3 situações de ressurreição. A primeira é de Lázaro, que está lá em João, capítulo 11, versículo 43. A segunda, lá da filha de Jairo, em Marcos, capítulo 5, versículos 41 a 42. E a terceira, o filho da viúva de Naim, que está lá em Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 15. Na verdade, foram as evidências. Mas você me perguntaria, quem vai ressuscitar quando Jesus voltar? Se Jesus voltar agora, nós não vamos ressuscitar porque nós estamos vivos, certo? Mas se Jesus voltar depois que a gente morrer, quem vai ressuscitar? Então, nós temos três pontos importantes para definir quem é que vai ressuscitar. Não sou eu que estou dizendo. Não é? Nós vamos buscar dentro da palavra. O primeiro ponto é quem ouve a palavra. E esse ouvir a palavra não é simplesmente escutar, é ouvir a palavra. E a gente vê Jesus dizendo aqui o que é ouvir a palavra lá em João, capítulo 5, versículos 24 e 25. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ou seja, o que é ouvir esta palavra? O que é ouvir essa palavra? É obedecer essa palavra.
é viver esta palavra, é ter aquele processo de transformação acelerado na nossa vida, é deixar as coisas erradas que a gente fazia, pensava, olhava, falava e começar a ter procedimentos conforme a palavra. É tomar ela como verdade em nossa vida. A gente vê muitos cristãos que são aqueles cristãos denorex, né? Parece que é, mas não é. São aqueles cristãos 007, né? Que eles são cristãos quando o calo aperta ou quando a situação está dura, então eles vão buscar Deus. Mas eles não querem saber de viver a palavra, eles não querem saber de obedecer aquilo que Deus tem para a vida deles. E isso é complicado. Ou seja, quem ouve a palavra, quem obedece, quem vive a palavra, esse está elegido para ser ressuscitado para a eternidade com Deus. O segundo ponto que a gente pode ver é que quem pratica a palavra e faz o bem. Se você pratica a palavra e você é um nó cego, se você pratica a palavra e quer ver todo mundo pelas costas, se você... Desculpa, então você não pratica a palavra. Porque você pratica a palavra, você vai fazer o bem também. E Jesus fala para a gente aqui em João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, se todos aqueles que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão dele. A primeira parte está tudo bem, né? Que é a ressurreição. Aleluia! Mas, como nós vimos lá em Daniel 12:2, você pode ressuscitar para viver com Cristo, mas você pode ressuscitar para os horrores eternos, para a ressurreição ou para a vida, ou a ressurreição para o juízo. O fazer o bem que Jesus se refere aqui é os que tiveram uma nova vida. É os que foram transformados ou estão nesse processo de transformação. Foram transformados pelo Evangelho de Jesus, foram transformados pela palavra. Não é? Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que ofendia não ofende mais. É o que diz a palavra. Os que Jesus está falando aqui, ele se refere aos que obedeceram os seus ensinamentos. Aquele que obedece, desculpa. Oh, pastor, mas é difícil. Pois é, querido, eu nunca disse que ia ser fácil. Na verdade, se você está aqui com a gente há algum tempo, você já deve ter ouvido eu falar algumas vezes, e eu vou falar de novo, né? Que ser cristão não é para frouxo, não é para fraco, não é para quem é vagabundo. Não, ser cristão é para quem é valente, para quem é trabalhador, para quem quer lutar na sua vida espiritual, para quem quer vencer a sua carne. E Jesus disse, né, se você quer vir após mim, o que você faz? Negue-se a si mesmo. Tem que se negar a si mesmo. Negar todos os teus conceitos, todo o teu conhecimento e tornar os conceitos e conhecimentos de Deus vivos na tua vida. Aqueles que obedecem os seus ensinamentos, os que viveram em santidade. Viver em santidade não é fácil. Por quê? Porque vira e mexe nós estamos nos envolvendo com as coisas do mundo. Ah, mas não dá para viver fora do mundo. Pois é, querido, não dá para viver fora do mundo, mas dá para o mundo viver fora de nós. É uma diferença. É uma diferença muito grande. Nós podemos viver no mundo, mas o mundo não deve viver em nós. Isso faz parte. Aqueles que não se corrompem com as coisas
deste mundo. Nós vemos aí muitos cristãos que estão tão envolvidos com as coisas do mundo que você nem sabe mais se a pessoa é cristã ou não. Ele só vive o dia a dia dele. Não, eu preciso, eu tenho, eu vou ganhar, eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou... Calma. Então, querido, na verdade é isso. O Senhor, ele não vai estar com ele aqueles que não praticam a palavra e que não fazem o bem. E o terceiro ponto é os que fazem parte ou que fazem parte do corpo de Cristo. Muitas vezes a gente encontra pessoas achando que eu já vi muitas vezes isso, pessoas achando que a sua igreja, a sua religião, a sua denominação é que vai levar as pessoas para o céu. E, na verdade, quem vai para o céu é aquele que faz parte do corpo. Fazer parte do corpo não depende de uma denominação, de uma religião, não depende disso. Depende do quanto você está envolvido com Deus, quanto você está envolvido com a palavra do Senhor, quanto você tem vivido isso. E a gente vê Jesus falando isso em João capítulo 6, versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus é muito claro aqui, né? Quem participa da Santa Ceia, esse comer a carne e beber o sangue, isso aí é a Santa Ceia do Senhor. E nós vemos algumas linhas doutrinárias que as pessoas não querem participar da Santa Ceia. Não, isso aí é para aquele tempo. Pois é, mas desculpa, Jesus está falando isso aqui. Ó. Se você não come a carne e não bebe o sangue, são os elementos que tipificam a carne de Cristo e o sangue de Cristo. Se a gente não tem esta aliança com Deus, nós não vamos fazer parte da vida eterna. Desculpa. E não sou eu que estou falando, está escrito na Bíblia. Né? Nós acabamos de ler isso aqui. Né? Depende só de nós. Depende só de nós de praticarmos essa Santa Ceia. Depende só de nós de sermos ressuscitados por Cristo. Se nós seremos ressuscitados por Cristo, é aquele que faz parte do corpo. Aquele que faz parte do corpo. E fazer parte do corpo de Cristo, sabe o que é? É aceitar Jesus como seu Salvador. É ter uma vida nova. Se você continua do mesmo jeito que você vivia quando você aceitou Jesus, eu quero dizer que você aceitou Genésio. Você não aceitou Jesus. Se você continua pensando, olhando e falando as mesmas coisas como você falava antigamente, desculpa, você não aceitou Jesus. Você tem que ter uma vida nova. Você tem que começar o processo de transformação na tua vida. Eu posso dizer para você que esse processo de transformação é dolorido. Para mim, é dolorido. De repente, para você que é mais forte, pode ser mais tranquilo, mas para mim é dolorido. Por quê? Porque eu tenho um gênio tremendo e eu tenho que lutar contra esse meu gênio. Né? Eu tenho que lutar contra essa vontade que o meu corpo, que a minha carne tem de fazer coisas erradas. E eu tenho que lutar contra isso. Essa é a nossa luta, esse é o nosso processo de transformação. É conhecer e viver a palavra de Deus. Né? A gente tem estudo bíblico toda quinta-feira, e nem todos entram, nem todos... Não sei, cada um com seus problemas. Mas nós falamos em conhecer e viver essa palavra. Agora, quando a gente faz esse estudo, a gente faz para você? Não, a gente começa comigo aqui, a começar em mim. Então, essa palavra que nós estamos tendo hoje, que Jesus dá para nós hoje, ela começou a trabalhar na minha vida. Então, se eu quero essa ressurreição para a minha vida, eu tenho que ver isso aí. Né? É ter comunhão com os irmãos. Pessoas que não querem ter comunhão com os irmãos, porque aquele é assim, porque aquele é assado. Querido, nós temos que ter comunhão. Se somos corpo, nós temos que ter comunhão. A gente não precisa viver junto, mas tem que ter comunhão. Né? É viver
os ensinamentos de Jesus. E, realmente, isso muitas vezes é difícil. É difícil pelas circunstâncias da vida, é difícil pelas situações, é difícil pela religiosidade de muita gente, é difícil pelo legalismo das pessoas e muitas vezes nosso próprio. É difícil. Estamos vivendo a semana da ressurreição de Jesus Cristo. Isso deveria marcar a tua vida e a minha vida, porque ele veio para que você e eu fôssemos marcados, para que você e eu tivéssemos uma vida eterna. Mas para que eu possa viver integralmente essa ressurreição, eu tenho que ter a Jesus na minha vida. Eu não tenho que crer em Jesus, eu tenho que ter Jesus, é diferente. Crer eu acredito, mas ter dentro de mim, falando comigo, direcionando a minha vida, crer e ter dentro de mim para que eu tenha esse processo de transformação, para que eu busque a santidade. Eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter a minha vida transformada. Significa que eu tenho os seus ensinamentos, eu vivo os seus ensinamentos. Eu tenho que ter esse processo de transformação. Eu tenho que pensar como Cristo pensaria. Isso é difícil. Isso não é te anular. Né? Isso não é te anular. Isso é te complementar. É diferente. Ah, então quer dizer que eu vou ser um robô? Não, você não vai ser um robô, querido. Mesmo porque Deus não quer isso para a tua vida nem para a minha vida. Se Deus nos deu a liberdade de escolha, Ele quer que a gente pense. Mas quando você pensa, ou quando você tem a mente de Cristo, o teu pensamento é diferente. Você começa a pensar de forma diferente. Se você deseja viver essa vida abundante que Jesus fala lá em João 10:10, que Ele vai dar para você, se você deseja viver uma vida cheia de vitórias, conforme o Senhor coloca, né? Uma vida em que você viva a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Principalmente se você quer viver essa ressurreição e a vida eterna com Jesus. Se você quer isso, feche os teus olhos e vamos orar agora. E vamos pedir para que o Senhor faça isso por nós, na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos. Bendizemos, Senhor, pela ressurreição do teu Filho. A ressurreição de Jesus que nos dá a oportunidade de ter a vida eterna. Pai, agora, em nome de Jesus, visita cada um que nos olha, cada um que nos assiste, cada um que nos escuta. Pai, em nome de Jesus, de forma poderosa, que eles possam te aceitar. Ah, Senhor, que o teu Espírito Santo possa encher a vida de cada um deles e que eles possam, Senhor, fazer parte deste corpo. Oh, Senhor, que eles possam fazer parte dessa ressurreição e, principalmente, Senhor, que eles participem da vida eterna contigo. Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, toda a máscara da religiosidade, tira, Senhor, toda a máscara, Senhor, do legalismo, Pai, e que nós possamos, Senhor, colocar, Senhor, a mente de Cristo em nós e possamos viver essa palavra, viver esses ensinamentos e viver aquilo que nos leva, Senhor, à tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que possamos fazer o bem e não o mal e possamos, Senhor, viver essa palavra, Senhor, e viver essa eternidade contigo. Visita cada um agora, Senhor, te peço, faz a tua vontade nas nossas vidas e que cada um de nós, Senhor, possamos viver a ressurreição a cada dia na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, querido, isso é uma promessa. Se você crê e vive esse Jesus, esse crer é viver a sua palavra, ainda que você esteja morto, você vai viver. Sabe por quê? Porque ele vive.
Jesus vive, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a tumba, Jesus venceu o inferno e Ele quer dar essa vitória para você e para mim, em nome de Jesus. E eu te convido a fazer parte da nossa comunidade Crer, em português e em espanhol. Estamos aí, juntos, fazendo a obra do Senhor e vivendo a sua palavra em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente até aqui e esteja conosco. Quinta-feira nós temos estudo bíblico e você é o nosso convidado. Vem com a gente, vem fazer parte desse ministério, vem fazer parte daquilo que o Senhor tem um propósito na tua vida. E juntos vamos descobrir qual é esse propósito e vamos viver esse propósito em nome de Jesus. Uma semana abençoada, uma semana cheia da força, da unção e do poder do Senhor em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.